assim, pode ser que essa melhora de China ela venha a ter um efeito positivo para o Brasil. De fato, até agora não teve. Né? Sim. Você costuma ir bastante para Nova York e falar com bastante de investidor global lá, né? Assim, queria que você passasse um pouco do teu feeling de como que está a percepção dos investidores lá fora em relação ao Brasil. Acho que essa narrativa também mudou muito ao longo do tempo, né? Sim. Eu lembro que no começo do governo Lula tem um fluxo muito forte, está tendo bastante fluxo, né? Assim, o gringo, ele não tem muito na cabeça que o Lula já foi preso. Ele olha para o Lula de 2002 e acha que vai ter de novo aquele momento propício onde ele conseguiu ganhar bastante dinheiro, então ele não está alocando. E olhando para todas as economias, né, de emergentes, o Brasil não parece assim tão feio quanto a gente imagina estando aqui, né? Como é que foi a mudança dessa percepção ao longo desses últimos 12 meses? E como é que está a percepção hoje, né? Como é que está a percepção do gringo em relação ao Brasil? Bom, então, semana que vem eu também estou indo lá para fora falar com os investidores. Vou para Londres passar a semana lá falando com os investidores. O que a gente tem falado com a turma lá fora e o que a gente tem visto, né, de feedback dos estrangeiros é que o mood ainda piorou, de fato. O sentimento piorou com o Brasil, mas não está tão negativo que nem o sentimento aqui no Brasil. Né? A gente fez uma pesquisa recentemente com os investidores institucionais aqui no Brasil, com os fundos, né, com as assets, e desde o começo da nossa pesquisa foi o pior sentimento para a Bolsa que a gente já viu, né, desde o começo que a gente começou a fazer essa pesquisa. Então, o sentimento aqui ainda parece que está muito pior que o do gringo. Aí você me pergunta, mas saiu 33 bi do gringo esse ano, né? Então, como assim, né? O gringo não está super negativo? E o que a gente viu é que não necessariamente. Assim, você teve essa piora de percepção com o Brasil, de fato, que a gente vai falar, né, o que aconteceu. Mas assim, você teve um fator global aqui também que pesou nesse fluxo negativo para o Brasil, que foi justamente essa mudança ao longo do ano de uma percepção de que o Fed vai cortar 6 a 7 vezes os juros, que era a expectativa em janeiro desse ano, para 1, 2 ou talvez nenhuma. Né? É o flight to quality total. É isso. Então, essa alta dos juros americanos pesou bastante no Brasil. Por quê? Porque quando eu falava com os gringos né, no começo desse ano, no fim do ano passado, né, eu estive lá bem no comecinho desse ano, e a gente falava que a gente achava que a Selic ia para 9, muita gente falava que a gente estava louco, assim, não, a Selic vai para 8 ou menos, assim, muita gente com a cabeça de que o Brasil era o melhor país para você fazer uma aposta em queda de juros, porque a gente de fato, né, tinha começado a cortar os juros antes que todo mundo e a gente ia sair de um patamar de 14 quase para baixo de 10, né, para 9, 8, algo assim. Então era uma visão muito otimista nessa questão de desinflação e queda de juros. Né? Então, tinha muito fundo global que olhava pouco para o Brasil, exposto ao Brasil muito com essa cabeça, né? De que o Brasil vai se beneficiar muito desse cenário de queda de juros global ao mesmo tempo, né? Sincronizado. Eles já estão à frente da curva, né? O que a gente chama do ahead of the curve. E é lá que eu tenho que estar, porque você tem uma combinação muito boa de queda de juros muito forte, com um nível de valuation na bolsa muito barato, exato. Principalmente para os papéis domésticos, né? Que a turma olha e fala, putz, assim, quando o juros estava em 2, a média do preço sobre lucro dos setores dos papéis domésticos era 15, 20 vezes. Né? Hoje está abaixo de 10, né? Vezes lucro. Então você teve uma compressão de múltiplo gigantesca, né, nesses setores domésticos. Então era muito com essa cabeça que o gringo estava animado com o Brasil. Quando o cenário global virou e aí todo mundo começou a precificar de putz, pode ser que o Fed não consiga cortar juros esse ano, isso obviamente tem implicações aqui para o Brasil, né? Então a gente até mudou o nosso call de Copom, né? A gente acha que a gente vai parar em 10,5 mesmo, né? Então que a gente não vai conseguir cortar os juros, pelo menos no curto prazo, por conta desse cenário global. Então, isso botou água no chope, de fato, né, da visão de Brasil, porque você tinha uma visão de que juros vai para um dígito, né, você vai voltar a ter bastante fluxo para bolsa, saindo da renda fixa, etc. Quando você fala que os juros vai parar em 10,5 e que o Fed talvez não corte ou corte muito pouco, isso piorou um pouco essa visão. Então, acho que teve muito a ver também com essa questão global. Né? Óbvio, vamos falar das questões domésticas,
Mas essa mudança do cenário global também piorou a visão do gringo. Sim. Qual que é a no cenário de vocês? Fed corta esse ano, corta quanto? Mudou alguma coisa de umas semanas para cá ou não? Porque tá difícil de fato acertar. Como é que tá a visão de vocês em relação a gente tem oficialmente um corte só pelo Fed em dezembro, mas de fato o viés é que dependendo dos dados que saiam, pode ser que o Fed consiga antecipar para setembro e aí talvez ele corte 2 vezes, né? Setembro e dezembro.